Pai do Senhor, irmãos, tenho a satisfação de poder, nesse dia, deixar gravado esse vídeo com o testemunho do que aconteceu comigo nesses últimos dias, depois que ouvimos o testemunho da irmã no domingo passado, que nos alegrou muito. Eu estava sentado junto com a Adélia e ela me falou: agora é a sua vez de dar o seu testemunho também do que aconteceu, porque foi alguma coisa parecida também com o que aconteceu com a irmã. E então, como tinha um compromisso acertado com um outro irmão que estaria em outra igreja no domingo de manhã, resolvi gravar esse vídeo para que os irmãos ficassem sabendo da minha história, da situação que aconteceu comigo. Pois é, irmãos, eu tive dificuldades no mês de junho, lá na Bahia, muitas dificuldades com a pressão, subindo e descendo, subindo e descendo. Vários dias, mais ou menos um mês, eu fiquei lutando com essa pressão para cima e para baixo. Enquanto eu estava me exercitando, fazendo um esforço qualquer, a pressão ficava normal. Quando eu descansava à noite, por exemplo, chegou até 17 por 9 a medida da pressão. E eu fiquei mandando vários dias para a Biga, contando como é que estava. E então, como eu tinha marcado uma consulta, tinha deixado uma consulta marcada, e me avisaram que eu tinha que estar aqui no dia 18 de julho para a consulta. Então eu vim no dia 16 de julho, eu embarquei no ônibus de lá de Vitória da Conquista para cá, para poder estar presente na consulta. E era uma consulta com um cardiologista. Então eu fui no cardiologista e ele me pediu uns exames. Eu cheguei no dia 17, dia 18 eu fui no médico e ele pediu os exames e eu fui tratar de fazer os exames, mas aí eu queria voltar no dia 19 ou 20, eu queria voltar para a Bahia porque eu tinha muitos compromissos lá. Mas aí, como eu tive que aguardar o resultado dos exames do cardiologista, então eu tive que esperar mais um pouco, e foi então que aconteceu, que no dia 22 de julho, então nós estávamos aqui, nós viemos para o culto de oração, ou para o culto de ensino na terça-feira, e quando eu fui sair de casa, a Abigail desconfiou que eu estava com algum descontrole no corpo, não estava me controlando bem direito, não estava andando direito. E aí chegou aqui, ela ficou insistindo que eu tinha que ir no hospital e tal, e eu querendo escapar para não ir, que eu queria voltar para casa. Mas aí ela insistiu, e a Aurenice e a Adélia, e ficaram insistindo que eu precisava, e as irmãs aqui também falando que eu precisava ir para o hospital para ver. E nós fomos então para o hospital no dia 22, depois do culto. E nós ficamos até às 3 horas da manhã. Passamos no médico, fizemos uma tomografia, e o resultado da tomografia estava demorando. E quando é 3 horas, nós fomos para casa, dormir um pouco e voltar depois para saber o resultado. Mas aí quando nós chegamos em casa, que estava arrumando a cama para deitar, o hospital ligou que tinha saído o resultado da tomografia e que precisava voltar porque tinha dado uma situação grave. E então nós voltamos imediatamente para o hospital, nem dormimos nada. Ficamos até quase 9 horas esperando, aí sim, porque aí o médico encaminhou para um neurocirurgião, mas aí tinha que mandar para um outro hospital, porque lá não tinha.
então teria que encaminhar para um outro hospital e nós ficamos aguardando a ambulância para fazer o traslado de um para o outro hospital. Então nos enviaram para o Hospital Geral de Pirajussara e nós fomos para lá, chegamos lá umas 9 horas, um pouco mais, e ficamos aguardando. Aí o médico examinou, fez um exame, analisou todos os exames que tinha e disse: vai ter que fazer a cirurgia hoje. Hoje ainda nós vamos fazer essa cirurgia. Lá para as 19 horas nós vamos fazer a cirurgia então. E eu fiquei com muita fome o dia todo sem comer por causa da... passou a noite aguardando o resultado. Depois de manhã, antes de tomar café, soube-se o resultado que tinha que fazer a cirurgia, então continuei em jejum e fiquei o dia todo em jejum. E quando foi às 17 horas, o médico apareceu e disse que ia adiantar, vamos adiantar, que ele tinha terminado a cirurgia que tinha, então estava vago agora o horário. Ele nos conduziu para a sala de cirurgia e chegando lá foi então feito os preparativos para a cirurgia, aplicado a anestesia, e eu fui então fui para fazer a cirurgia. Então, tendo feito a cirurgia, uma médica que acompanhou, acho que era conhecida da Abigail, e então ela depois contou para a Abigail que se tivesse demorado 2 horas mais, possivelmente não tivesse socorro, talvez tivesse entrado em óbito por causa da situação que estava do coágulo de sangue na cabeça, ia provocar um AVC forte e a poder entrar em óbito. Mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia de mim e me concedeu o privilégio de, através dos meus filhos e da igreja e da misericórdia, principalmente a misericórdia de Deus, me socorreram na hora certa. E se a cirurgia estava marcada para 19 horas, às 17 horas o médico chamou para fazer, só podia ser uma providência de Deus para adiantar o negócio e fazer a cirurgia. E tendo feito a cirurgia, então foi muito bom, porque eu não tive problema nenhum, não senti nada na cirurgia, não senti nada nem por causa da anestesia geral, que é muito perigoso, muitas vezes dá dor de cabeça da gente não suportar, e graças a Deus eu não senti nada. Fiquei 40 e tantas horas deitado numa posição só, para que não pudesse acontecer alguma coisa diferente, alguma coisa que não seria bom. E graças a Deus eu tive uma passagem da cirurgia para a recuperação muito boa. E estou, graças a Deus, bem, sem problema, não ficou sequela nenhuma. Deus teve tanto cuidado comigo que não fiquei com sequela. Porque imagine uma pessoa da minha idade, já cansado, com muitas dificuldades por causa da idade, por causa da saúde também, muitas coisas. Então, se ficasse uma sequela, uma perna trôpega, um braço parado, como é que era a dificuldade? Mas o Senhor teve cuidado e a operação foi feita antes de acontecer o pior, e aí, graças a Deus, eu estou muito bem, me recuperando muito bem da cirurgia. Já está tudo cicatrizado, quase totalmente cicatrizado, e eu estou muito bem, graças a Deus, passando bem. A Biga viajou e eu fiquei só na casa dela, e graças a Deus não tem tido problema nenhum, tenho sido bem, muito abençoado. Posso continuar as minhas caminhadas para poder movimentar o corpo, não ficar ocioso,
e então eu tenho sido grandemente abençoado e fico honrado pelo privilégio de ter os meus filhos aqui na Arca e eu poder ser recebido também aqui para cooperar com os irmãos e ter o apoio dos irmãos e a honra e o reconhecimento dos irmãos comigo tem sido um privilégio muito grande. Então eu sou grato a Deus pela vitória que Ele nos tem dado. E assim, meus amados, queridos irmãos, eu espero que Deus os retribua pela sua misericórdia em todos os benefícios que vocês têm feito para aqueles que aqui congregam, aqui participam das reuniões. Isso é muito gratificante. Nós ficamos honrados, toda a nossa família é muito honrada por causa disso, por causa do que o Senhor tem cuidado de nós. Deus abençoe o pastor Éder, a pastora Shirley, que também tiveram diversas dificuldades com a velhice do pai da irmã Shirley, e foi muitas dificuldades, oramos muitas vezes por eles para que Deus desse graça, e o Senhor os abençoou e conduziu o irmão para a glória, e a vida continua, e nós assim vamos lutando para a graça e glória do nosso bondoso Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que nos consideraram, nos honraram e nos abençoaram todos esses dias. E Deus abençoe também cada vez mais aos meus filhos para que possam continuar fazendo o que sempre fazem. Fizeram muito pela mãe deles e agora também pelo pai. Esse cuidado tem sido maravilhoso e Deus os recompensará por todas estas coisas. E eu agradeço por tudo que tem sido feito por mim, tanto ao Senhor como a todos os irmãos daqui da igreja, e que Deus abençoe ricamente a todos em nome de Jesus. Amém.